Olá, bom dia, amigos e amigas, aqui do nosso canal Dica de hoje e também da Carteira Z. Hoje eu estou aqui com o já conhecidíssimo Rafael Zattar e também estou aqui com o Rafael Marques, que vocês vão conhecer hoje. A partir de hoje, o Dica de hoje também começa a falar sobre criptomoedas. Sim, eu acho que é inegável a gente falar que já existe um processo de transição que já dura mais do que uma década para moedas descentralizadas, outros tipos de moeda que não são apenas aquelas moedas emitidas por bancos centrais no mundo. E eu acredito, pelo menos, que a gente já tenha passado por aquele ponto que poderia voltar e poderia dar errado. Então, é uma realidade que está acontecendo no mundo, que a gente vai ver andar para frente. Claro que, como tudo no mundo, a gente vai ter aquelas que vão ter sucesso, aquelas que não vão ter sucesso. A gente viu isso lá atrás com empresas de tecnologia, mais atrás ainda com empresas de telecomunicações, na época que a televisão começou, e mesmo lá atrás ainda com as empresas ferrovias lá dos Estados Unidos. Algumas se deram bem, outras acabaram não andando para frente, e isso é normal de qualquer mercado. O Zattar gosta muito de falar sobre futebol e é a mesma coisa, né? Vai ter aquele jogador na categoria de base que vai conseguir virar profissional e outro que não vai conseguir, mas o fato é que isso não diz, não fala que o futebol não vai existir. Então, por que a gente começou a falar sobre criptomoedas? Porque não existe mais aquele ponto de volta. Ou seja, o mundo não existe mais sem criptomoedas, pelo menos na minha visão, e a gente vai poder falar sobre isso nesse vídeo de hoje, nos próximos vídeos, porque a gente está aqui no workshop. Eu quero aproveitar hoje também, e eu vou falar um pouco sobre a minha história com criptomoedas. É uma história curta ainda, claro, uma história que eu não me aprofundei muito no assunto. Confesso que eu não sou a pessoa mais experiente, e quando a gente não é experiente, a gente busca alguém que saiba, e por isso que a gente procurou o Rafael Marques. Então, eu vou aproveitar para passar para o Rafael, tá? Eu sei que os dois são Rafael, mas o pessoal conhece mais o Zattar como Zattar. Eu vou aproveitar para passar para o Zattar primeiro, então vamos lá, Zattar. Fala um pouquinho sobre a experiência que você tenha com criptomoedas, por que você acredita nesse tipo de negócio e por que vale a pena, nesse momento, a gente começar a olhar com mais carinho, pelo menos, para esse tipo de investimento. E seja bem-vindo, claro. Obrigado mais uma vez. Fala, Daniel Nigri, meu amigo, o grande Rafael Marques. É um prazer estar aqui para falar sobre um assunto tão importante e muitas vezes negligenciado pelas pessoas, mas a gente acha que não cabe mais, né, nós não tecermos comentários e não falarmos sobre criptomoedas. As pessoas falam em momentos de fortes altas, depois de fortes altas, só que a gente tem um momento aí que acreditamos que seja favorável para esse tipo de investimento. Como a gente cobre na Carteira Z fundos de investimentos, a gente vê que nos últimos anos, principalmente de 2020 para cá, Ray Dalio, por exemplo, fundador do maior hedge fund do mundo, ele tem se mostrado aberto ao Bitcoin, ele passou a elogiar alguns aspectos da criptomoeda. Jim Simons também, um gestor, um dos melhores de todos os tempos também, começou a negociar com o contrato futuro de Bitcoin. Então é inegável, eu não imagino que o mundo daqui a 5, 10 anos não esteja mais inserido nesse universo, e eu acredito que nesse momento, que ainda é cerceado de incertezas, quem se posicionar com uma parte do capital, obviamente, esteja na frente aí. Claro que começou, como o Daniel falou no início, há mais de uma década. Quem pegou lá no início o Bitcoin a centavos, né? Surfou essa alta toda, foram pouquíssimas pessoas, tem um rendimento extraordinário, mas eu ainda acredito que quando a gente tem incerteza em qualquer coisa, em qualquer tipo de investimento, a oportunidade ainda é latente, né? Eu, por exemplo, contando rapidinho sobre mim, antes de passar para o Rafael Marques, eu tenho, por exemplo, invisto somente desde 2020 em fundo de criptomoedas, que tem uma alocação, vou explicar um pouquinho mais depois, de Bitcoin, Ethereum e algumas outras criptomoedas, mas quero me aprofundar mais nisso, entendo ainda
pouco, justamente como o Daniel falou, que a gente trouxe o Rafael Marques para explicar um pouco mais e trazer vocês também para esse universo. O conhecimento é muito importante para que daqui a algum tempo a gente possa já ter uma parte estrutural da nossa carteira surfando esse movimento que promete, né? Eu acredito que seja realmente promissor. Daniel, se quiser chamar o Rafael Marques para falar um pouco já? Então, eu vou passar aqui para o Rafael e aí depois eu conto um pouquinho da minha história, aquela história sempre, né? O pessoal que me acompanha há mais tempo já conhece, a dos fazer, né, aportes mensais regulares, que é uma estratégia que existe no mundo das ações. Isso aí eu faço desde 2017, mas depois eu explico com calma. Vamos chamar o nosso convidado aí, o Rafael. O Rafael vai explicar um pouquinho como é que ele entrou no mundo das criptos e principalmente como é que ele se tornou um especialista das criptos, em que muitas pessoas, até mesmo profissionais de mercado, acabam recorrendo a eles para tirar dúvidas e coisas do gênero. Seja bem-vindo, Rafael. Como é que você está? Tudo bem? Olá, Daniel. Olá, Zatar, meu xará. Obrigado pelo convite. Estou aqui com o maior prazer, conversando com vocês. Cara, primeiro de tudo, minha história se confunde com a história no mercado financeiro. Tá? Eu sou advogado, sou jurista, professor de direito durante um período, e no início da minha carreira no início da faculdade foi quando eu conheci o mercado financeiro. Lá em 2001, meu primeiro investimento, inclusive, foi em fundos, tá? E aí eu acabei tendo que escolher uma carreira. Naquele momento eram duas carreiras muito densas, e aí a carreira jurídica, né, acabou falando mais alto e eu segui aquilo. E só que sempre eu fiquei de olho como investidor, mas estudando ali aos poucos. Aí teve um momento que eu vi que o mercado, a economia, todo o movimento global estava me dando uma oportunidade de voltar para o mercado de uma forma mais especulativa. E aí, nos meus estudos, retomando absorvendo todo esse conhecimento, eu me deparei com as criptomoedas. Isso era em meados de 2014 para 2015. Eu já estava buscando outra realidade profissional. Eu já tinha alcançado algumas coisas como advogado, como professor, então eu já estava buscando algumas outras coisas, e voltando para o mercado, eu me deparei com as criptos e vi ali no comportamento e na tese em si uma grande oportunidade. E aí, como o Daniel falou aqui no começo, eu também acredito eu acredito que a gente está num momento de ruptura. Como foi a internet, como foi os smartphones, como foi os computadores pessoais. Então, tem uma resistência inicial, com certeza, mas não tem mais volta. Eu acredito que é simplesmente se mudar toda a nossa realidade. No começo do ano, eu tive um papo legal com o Zatar, a gente falava de teses promissoras, e a gente conversou sobre uma tese que envolvia, inclusive, criptomoeda. Ele falou assim, mas o quanto você acredita nessa tese? Qual que é o turnover, né? Quando que essa tese deixa de ser válida? Eu falei, Rafael Zatar, não sei se você lembra disso, Rafa. Eu falei, quando a nossa realidade mudar totalmente, porque a natureza nossa, né, do ser humano é evoluir. E eu acredito que a criptomoeda nada mais é do que uma evolução do nosso sistema financeiro, tá? Não só a criptomoeda, mas todo o sistema DeFi, que é o de finanças descentralizadas, que é o que eu gosto de estudar, que é o que eu gosto de absorver bastante coisa. Boa. Aproveitando agora que a gente já fez todas as apresentações, eu vou aproveitar para falar um pouco para vocês como é que vai funcionar esse workshop. Né? Esse workshop ele foi pensado para pessoa que não sabe nada de criptomoeda e que é até pareado comigo, tá? Que eu também sei muito pouco de criptomoedas, E comigo. como eu vou falar aí para vocês. Mas então como é que a gente vai fazer? Eu e o Rafael Zatar, a gente não sabe nada de criptomoeda praticamente, então a gente criou ali algumas perguntas e a gente jogou numa pesquisa para os assinantes do Dica de hoje, para as pessoas que seguem a gente, e aí a gente separou 10 dessas melhores perguntas. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas dessas perguntas,
que são aquelas mais principais. No próximo vídeo também vamos fazer outras dessas perguntas, só que no próximo vídeo a gente vai acabar focando muito mais nos riscos existentes na criptomoeda, e hoje a gente vai focar um pouco mais na parte inicial, né? Como é que você faz para começar a investir, o que é uma criptomoeda e coisas do gênero. Mas a gente tem muitas perguntas aqui boas. E aí depois, já a partir do terceiro vídeo, que aí são lives ao vivo e que a gente vai estar aqui interagindo com vocês, a gente vai começar a falar sobre gerar renda com criptomoeda, por exemplo, que é uma coisa que é interessante, né? As pessoas acabam investindo em alguns ativos com o objetivo de gerar renda e você consegue isso. De conseguir um ganho mais expressivo, porque, como o Rafael Marques falou, ele trabalha também com finanças descentralizadas, que é o DeFi, e aí no DeFi está sempre surgindo... Se eu tiver errado nos nomes, você fala, tá, Rafael? Mas está sempre surgindo tokens novos e criptos novas, em que você tem um potencial de alta muito grande, também tem um potencial de quebra muito grande, por isso é importante ter um especialista para poder selecionar isso, para aumentar a nossa assertividade, né? Eu acho que mais do que nunca é importante aumentar a nossa assertividade. E depois, no quarto vídeo, a gente vai mostrar alguns estudos que mostram como as criptomoedas vão ajudar vocês na carteira de investimento que vocês já têm. Tá? Por quê? Porque a gente vai mostrar estudos que mostram a descorrelação que existe. Tá? É melhor até do que uma correlação negativa. Uma correlação negativa é o quê? Quando o ativo... Por exemplo, tá? A gente vai falar isso com muitas propriedades no último vídeo. Quando a bolsa sobe, Bitcoin cai. Vamos imaginar que fosse verdade isso. Não é exatamente isso. Tá? Mas se fosse dessa forma, você teria uma correlação negativa. Agora, na verdade, o que a gente vê é uma ausência de correlação, uma coisa que é melhor, porque o movimento da bolsa e o do Bitcoin são completamente aleatórios. Então, você acaba tendo uma melhora, até pela teoria portfólio, a teoria moderna de portfólio de Markowitz, você acaba tendo uma melhora do teu desempenho, com uma redução de risco, que aí entra dentro de tudo aquilo que o Rafael Zattar sempre fala, do índice Sharpe, da redução de risco por unidade de retorno, e aí você consegue ter retornos melhores, com riscos menores, por incrível que pareça, colocando ativos descorrelacionados, como é o caso das criptomoedas. Então, isso tudo a gente vai passar mais para frente, tá? E aí eu quero aproveitar, eu vou falar minha história já, mas já que eu acabei falando muito, eu acho que a gente pode começar com algumas dessas dúvidas. E a primeira delas eu acho que tem que ser a mais básica de todas, Rafael. Eu sei que pode ser muito iniciante essa pergunta, mas, cara, eu entendo que a gente talvez esteja falando com pessoas que só ouviram falar em criptomoeda, igual a música do Zeca Pagodinho, né? Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Então, a pessoa vai ouvir falar agora pela primeira vez e talvez ela vai botar o pezinho. Então, às vezes, ela não sabe nada disso. Então, a primeira pergunta, por mais iniciante que ela pareça, o que são criptomoedas? Vamos lá, Daniel. Muito boa. Na verdade, não é iniciante. Muita gente que investe, muita gente que está exposto ao mercado, não sabe dizer o que é uma criptomoeda. Na apresentação, e aí eu já faço o gancho já, faltou uma informação por que as criptomoedas e a tecnologia blockchain me atraiu. Justamente o link pelo meu conhecimento jurídico. Criptomoeda ou token nada mais é do que um contrato digital, ou em inglês, né, um contrato inteligente, smart contract. Só que não é só isso. Ali você tem, em pouca quantidade de byte, vamos falar assim, em pouco peso para a internet, você tem muita informação. Então, fazendo um comparativo bem rápido para quem realmente é leigo e está caindo de paraquedas, você resume em um token, você resume em um arquivo digital toda a burocracia que hoje a gente tem de Banco Central, emissão de nota moeda, cartório, registro, certificação e autenticação. Então, você tem tudo isso dentro de alguns bytes de informação. Tá? E não tem
E aí a gente já pode emendar para as perguntas seguintes com relação ao risco. Tá? Eu arriscaria dizer que é muito mais seguro do que o sistema tradicional, porque não tem intervenção humana no que realmente já foi feito. Então, o sistema blockchain, como o próprio nome já diz na tradução literal, é uma cadeia de blocos. Então, uma vez que um bloco seja criado, ele não pode ser mais editado. E isso que traz a diferença, que é o atrativo para os investidores e especuladores, e é o que traz toda a base e a segurança das criptomoedas. Então, elas são contratos inteligentes que trazem uma carga de informação. Então, se essa carga de informação é um valor, então você vai ter um ativo no seu celular. Não é nada diferente do que você ter um aplicativo de um banco e você tem um ativo ali que é o seu dinheiro. Então, você vai ter um ativo digital que representa um valor, como uma moeda fiduciária. A questão é que ele está num sistema paralelo. Ele não depende de governo, não depende de bancos e não depende do sistema financeiro atual, por isso é chamado de descentralizado. Então, ele é uma alternativa, ele é uma moeda de troca. A criptomoeda, na verdade, é uma moeda de troca. Eu estava focando no Bitcoin e no Ethereum, que foram as principais. E aí o Bitcoin surgiu como realmente uma moeda de troca independente do sistema, com o objetivo realmente de carregar valor naqueles arquivos, né, naqueles ativos. Boa, Rafa. Importante essa colocação que você fez, né? Nesse workshop aqui a gente vai entender algumas nuances para que as pessoas possam visualizar o investimento em criptomoedas e por que elas deveriam ter ou deveriam pelo menos conhecer esse tipo de investimento. Eu falei aqui no começo do Ray Dalio, né? E ele é um entusiasta do Bitcoin, ele vê realmente como uma proteção de valor no longo prazo. E ele também acha fantástico o avanço da tecnologia blockchain e acredita que isso pode ser um gatilho da valorização da moeda. E aí o Daniel falou um pouco sobre correlação, descorrelação. Agora, a pessoa que está assistindo agora aqui, ela pode pensar assim, pô, beleza, eu já tenho minha carteira, sei lá, de fundos, de ações, tenho renda fixa, e estou entendendo esse workshop, mas por que eu deveria investir em criptomoedas? Explica para as pessoas ali que estão vendo aqui esse vídeo. Boa pergunta. E aí tem duas respostas. Rafael, pessoa física, e Rafael, investidor, né? A análise fria. Eu acredito na tese. Basicamente, eu acredito na evolução do ser humano. Não tem como a gente regredir tecnologicamente, não tem como. Então, tudo que é absorvido, tudo que é aprendido, eu acho que veio para ficar e melhorar, como a gente teve outros momentos de ruptura na sociedade. E é uma realidade que já está acontecendo, não é mais o futuro. Falando agora da parte técnica, muitos serviços de grandes empresas já estão apoiadas na tecnologia blockchain. Então, não tem mais volta, porque é muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais barato você fazer uma certificação digital do que você registrar algo em cartório. Então, o blockchain vai trazer benefícios para todos os níveis empresariais, econômicos. Então, o mercado financeiro descentralizado simplesmente é o que vai abraçar toda essa nova tecnologia. Então, eu acredito como uma evolução social, eu acho que não tem volta, e eu acredito como uma evolução técnica. Essa tecnologia veio para ficar, a segurança que essa tecnologia traz realmente veio para ficar. E com relação, se vocês me permitem, vocês são especialistas em correlação, descorrelação, estudo, mas sim, as criptos, o mercado descentralizado tem essa característica. A gente vê diariamente valorizações absurdas no que é chamado, em paralelo ao IPO, né, os lançamentos de novas empresas nas bolsas, a gente tem o ICO, que são lançamentos de novos tokens, de novas criptos. E aí também, eu não chego a dizer que é uma análise fundamentalista, mas você tem que estudar o projeto. Uma informação importante para quem está chegando agora,
Como que você estuda uma criptomoeda? Você tem maneiras de analisar aquele projeto. Basicamente, uma criptomoeda resolve um problema, ou traz uma solução, ou traz uma melhoria, ou uma novidade para uma realidade. Então, a gente está falando de um sistema financeiro. A gente já conhece, a gente já tem aplicativos de banco, a gente já vê a coisa funcionando há décadas, há centenas de anos. Os bancos estão aí aprimorando os seus serviços. Então, o sistema DeFi está se aprimorando. Então, nesse sentido, a gente encontra oportunidade e também um ponto importante que eu vejo é que a gente está num momento de acompanhar essa evolução. Ou, como dizem, a gente pode surfar esse crescimento dessa nova economia, dessa nova realidade, que eu acredito que não tem mais volta. E me diz uma coisa, aí saindo um pouquinho do que a gente tinha planejado, mas tudo isso que você falou de cartórios e tudo com validade legal, né? As pessoas assinam documentos eletronicamente graças a essa tecnologia. Eu Sim. mesmo, outro dia eu fui no cartório e fiz, né? Infelizmente meu pai acabou morrendo ano passado, a gente está em processo de herança. Para você ter uma ideia, eu fiz um e-notarial lá no cartório. E não precisa mais imprimir o papel e assinar e mandar o papel, não sei o que, Não. não. Já sabe qual é o cartório que tem a minha firma, então não precisa mais do cartório, né? Com esse e-notarial que eu fiz. É impressionante. Realmente, isso está mudando a sociedade. Então, sim, tem validade. Eu vou aproveitar para perguntar para você, porque você é advogado também, tem validade legal tudo isso que está acontecendo? Sim, algumas empresas, o próprio blockchain já pode emitir um certificado. Ele já é, vamos dizer, auto-auditável. Então, você pode programar, como ele é um contrato, você pode pôr cláusulas ali. Então, tudo que acontece fica registrado e você tira um relatório. E aí, os mais conservadores podem levar registro num cartório notarial e isso tem validade. Mas uma empresa de auditoria vai analisar aquele documento e vai certificar a autenticidade daquele conteúdo e daquela informação. Quer dizer, uma pessoa juridicamente, ela poderia comprar um imóvel, ter um registro desse com validade legal, por exemplo. Ela pode, já existem empresas que fazem isso, Daniel. Já existem muitas empresas que trabalham nesse sentido. Você deve assinar hoje aí, a maioria das pessoas assinam um contrato via certificado digital. Sim. É uma forma, é um token. Para você ter uma ideia, o conceito já é antigo. O seu RG, a sua carteira de motorista é um token. Ou talvez um NFT, né? Que é um token não fungível. Que a gente pode depois também falar um pouco sobre isso, que são certificados. Então, o que o cartório faz? O cartório emite um certificado, emite um documento dizendo que aquele papel é válido e que aquelas informações ali constantes são verdadeiras. Então, a criptomoeda ela já tem isso desde o nascimento. O sistema dela está em torno dessa certificação. Entendeu? Então, o futuro é esse. Já tem muitas empresas que trabalham, que estão se apoiando na tecnologia blockchain, porque é mais barato, é mais rápido e é menos burocrático. Eu estava vindo para cá, eu não sei se você me permite, eu estava vindo para cá com o rádio ligado no carro e a notícia que eu vi, assim, muito por cima, que os cartórios estão preocupados, que muito em breve vai ser o próximo serviço a ser extinto. Eu queria aproveitar, eu fiz essas perguntas para puxar um gancho para mim, porque eu falei que nesse vídeo de hoje eu ia contar minha história ainda com relação à compra de criptomoedas. Então, se vocês olharem aqui no histórico do Dica de hoje, graças a Deus a gente recuperou o canal e tem aí o histórico todo, vocês vão ver vídeo meu de 2017, por exemplo, ali 2016, talvez, 2017, vocês vão falar que eu tenho desconfiança com relação a criptomoedas, com relação a Bitcoin, coisas do gênero, falando que poderia não ser reserva de valor, poderia que talvez ser comparável a uma commodity naquela época, tá? E coisas do gênero. Naquele mesmo ano,
tá? Eu comecei a ler alguma coisa sobre as questões e falei assim para mim mesmo, tá? E vocês devem ter visto, quem me acompanha desde 2017 vai ter visto isso. Eu acredito que não vai dar certo, mas eu não quero ficar de fora caso dê certo, tá? O Então stop é curto, né, Daniel? Isso. O stop é curto. Aí o que eu fiz? Eu comecei a comprar R$500 na época de Bitcoin todo mês. Falei assim, cara, não vou me meter com coisa que tem uma volatilidade maior ainda do que Bitcoin. Então, R$500 todo mês eu comprava de Bitcoin naquela época. Esse número ele foi aumentando e o Bitcoin, assim como outras moedas, foram crescendo também ao longo desse período. E novas tecnologias foram surgindo, como o Rafael acabou de falar. Por isso que eu puxei muito esse assunto. Então, para mim, quando chegou ano passado, no início do ano passado, que a gente viu aquela supervalorização do Bitcoin ali, depois do halving, né, de 2020, eu cheguei à conclusão que a gente tinha chegado no que o americano chama de PNR, que é o Point of No Return. Né? E isso existe em todas as profissões. Né? Pô, você pega um aviador, um cara que trabalha, um cara que é piloto. Ele decola. Tem um ponto que, se tiver um problema, ele volta para o aeroporto que ele decolou, né? Agora, chega um determinado ponto da viagem que ele não tem mais como voltar, ele tem que continuar, ele tem que dar um jeito, ele tem lá. Se ele estiver no meio do oceano, por exemplo, ele tem que se virar para conseguir pelo menos chegar no aeroporto mais próximo. Ele chega num ponto que ele não tem como voltar. Né? Você aí, talvez no teu trabalho, você resolveu sair do teu trabalho que você não gostava e foi para outra coisa. Na hora que você pediu demissão, é o teu point of no return. Né? Você já pediu demissão, você não tem mais como voltar. Então, isso acontece na nossa vida também. Tem o teu ponto que você não tem mais volta. Você tomou uma determinada decisão. E eu acredito que o mundo tomou essa decisão com relação a criptomoedas. Então, eu fiz um aumento, né, do meu aporte nesse período e comecei a investir em Ethereum também. Tá? Comecei a investir naquele fundo que o Zatar recomendou lá atrás e no ETF Hash 11. Você pode ver que são todos investimentos muito conservadores, porque eu não tenho conhecimento para entrar num DeFi ou em alguma coisa nesse sentido. Quando a gente começou a conversar sobre essa questão de criptomoedas, eu comecei a tentar olhar um pouco mais, mas eu confesso que para mim é difícil entender alguns termos. E eu acho que deve ser difícil para o pessoal também, por isso que é interessante a gente fazer esse workshop. Mas, sim, é algo que hoje consta do meu portfólio. Aí você vai me perguntar assim, é uma proporção grande do meu portfólio? Não, porque eu vou investindo à medida que eu conheço alguma coisa. Né? Eu tenho uma posição minha que é assim, se eu não tenho algum investimento, eu acabo que eu não estudo, eu acabo sendo preguiçoso. Então, por exemplo, se eu quero, às vezes, estudar uma determinada empresa, eu vou lá e compro essa empresa, porque aí eu tenho algum dinheiro lá e, porra, o meu tá na reta. Interessar. Então eu me interesso. Aí eu começo a olhar mais aquela empresa, eu vejo o resultado com mais atenção. Se eu não comprei aquela empresa ou se eu não recomendei aquela empresa, porque hoje em dia eu trabalho com isso, né, eu deixo um pouco para lá, eu deixo um pouco de lado, eu tenho outras prioridades. Então, eu comecei a entrar aí nesse mundo e comecei a estudar um pouco mais. E eu acho que chegou o ponto de eu dar um passo adiante, né? Então, até a gente vai falar sobre staking mais para frente, mas eu vou adiantar que, de acordo com as recomendações do Rafael Marques, eu vou estar fazendo um investimento na minha carteira pessoal, vou abrir conta na corretora como ele ensinar, vou fazer investimento em uma das carteiras que ele vai acabar recomendando lá, no formato de staking. A gente vai falar sobre isso por causa de geração de renda. Pode ser que eu coloque um valor menor em outras também, mas essa de staking, para mim, eu já estou me comprometendo a isso e a gente vai acabar mostrando um pouquinho desses resultados também. Então, essa é a minha história com criptomoedas. Hoje em dia é uma história pequena, quer dizer, terceirizando via fundo, terceirizando via ETF, ou comprando Bitcoin e Ethereum, que seriam as coisas menos voláteis. Né? E eu acho que chegou o meu point of no return de dar um passo à frente. E eu acho que o Rafael Marques é a pessoa ideal para me fazer andar para frente também nesse sentido.
E aí, Rafael Marques, graças a Deus, eu hoje em dia já tenho uma situação boa que eu posso investir 50 mil. Mas eu acho que as pessoas que estão vendo a gente, talvez elas não tenham 50 mil para investir, talvez elas tenham 500 reais, 100 reais, 200 reais, R$ 1.000. É muito caro para investir em criptomoedas? Quanto custa investir? Daniel, essa é uma pergunta que hoje, inclusive, muitas pessoas me perguntam, né? Pessoas de mais idade falam, nossa, mas o Bitcoin custa 100, 200 mil reais, como que faz para comprar um Bitcoin? A principal diferença é o fator de divisão. As criptomoedas costumam ter 9 casas depois da vírgula. Então, ela é muito fracionada. Então, você não precisa comprar um Bitcoin, meio Bitcoin. Você pode comprar, dependendo da corretora, a partir de R$10, R$50, R$100, você consegue entrar no mercado, porque você vai comprar uma fração de uma moeda. Você não vai comprar uma moeda, você não vai comprar $1 ou €1. Você vai comprar os centavos. Só que é menor que o centavo. Você consegue dividir em até 19 zeros, como eu falei. Então, o custo é bem baixo, tá? Então, eu acredito que a gente não vai ter aí uma barreira de entrada. As pessoas podem experimentar. Eu acho que o primeiro passo, quando a gente não confia, né? O primeiro passo, quando a gente quer aprender e não tem conhecimento, é experimentar. E o mercado da cripto permite isso. Você pode começar com muito pouco, arriscar muito pouco realmente, um percentual bem ínfimo do seu patrimônio, para você sentir. E aí, isso que você falou faz todo sentido. Você está com o seu na reta, e aí você realmente, o gerenciamento de risco começa a fazer sentido. Então, eu acho que mais para frente a gente vai passar todo o passo a passo, como abrir a conta na corretora, transferir o dinheiro e proteger suas moedas. E eu acho que essa não é uma preocupação, dá para começar com bem pouco realmente. Isso é bem pertinente, né, Daniel, essa pergunta, o que ele falou, porque as pessoas às vezes investem numa ação, sei lá, 100, 200, 300, 500 reais por mês, e saber quanto custa investir, né, se é para pessoa que não vai colocar um aporte tão relevante, é muito importante. E em breve vou revelar quanto que eu vou investir também em criptomoedas aqui. Eu que tenho também fundo já desde 2020, Daniel investe há 3 anos antes de mim, né? De 2017 para cá ainda está com uma alta bem expressiva que o Daniel investiu, 2020 para cá também, então eu vou separar uma parte do patrimônio também, porque também senti que é um passo interessante e importante para mim evoluir nesse sentido também. Bom, pessoal, então, esse aqui é o primeiro passozinho desse workshop, essa foi a primeira aula, eu espero que vocês tenham gostado bastante. A gente tentou começar bem do iniciante mesmo, para vocês conseguirem entender um pouquinho mais do porquê que existem as criptomoedas, né? Que a criptomoeda não é algo que veio aí no mercado para especular, para ser coisa de piramideiro e etc. Claro que, como em todo mercado, vai ter aquele oportunista que vai tentar tirar dinheiro das pessoas, e a gente vai falar mais sobre isso em próximos vídeos aqui dentro do workshop também. Mas a gente está encerrando essa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai mostrar para vocês algumas dúvidas, como os riscos de se investir, se dá para ganhar dinheiro no curto prazo também, afinal, as pessoas às vezes não querem esperar tanto tempo, se a gente consegue gerar renda com cripto, se precisa diversificar ou não, você pode fazer igual o Daniel, que só compra Bitcoin e Ethereum, por exemplo. Quantos por cento do percentual a gente vai precisar colocar em criptomoedas e coisas do gênero, e coisas de corretora, a gente vai ter uma segunda aula bem extensa, tá? Então, não deixem de ficar com a gente. Amanhã, vocês sabem que vocês vão ter acesso a essa segunda aula, que também é gravada, e depois, a partir da terceira e a quarta aula, vocês vão ter as aulas ao vivo com a gente aqui. Então, pessoal, abraços a todos, bons investimentos para vocês e aguardo vocês amanhã. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.